Olá, meus queridos, boa tarde. Vou dar prosseguimento na apostila, lição 7, A lição 7, Os objetivos da aula é adquirir conhecimentos básicos da metrificação, estrofação e rima, interpretar a relação entre o plano expressivo e o plano do conteúdo na leitura dos poemas, poemas líricos, adquirir vocabulário básico de poemas e retomar e aprofundar o estudo da dimensão rítmica do fazer poético. Tá? Então, na verdade, nós vamos nos aprofundar como os poemas são produzidos, porque às vezes a gente fala, é fácil produzir um poema, e não é. Nós temos que pensar no ritmo, temos que pensar nas rimas, nas sílabas poéticas e no tema. É trabalhoso fazer um poema, Então, nós iniciamos a apostila com a imagem do Baile, de Victor Gabriel Gilbert. Ele foi um pintor francês conhecido principalmente por suas obras que retratavam cenas de Paris e o mercado local. Depois, em seguida, vem a Valsa, de Casimiro de Abreu. Quem foi Casimiro de Abreu? Foi um poeta da segunda geração romântica brasileira. Isso vocês vão ver no ensino médio, quando estiver estudando literatura, Ele morreu muito jovem, aos 21 anos, de tuberculose. O único livro de poesias dele, ele escreveu bastante, mas o único livro de poesias, de poemas, no caso, Primaveras, foi publicado póstumamente. No ano da morte dele, teve muito sucesso, e nesse livro tinha essa obra, a Valsa, Nessa obra, ele retrata um amor não compreendido. Nos versos do poema, ele descreve a mulher dançando uma valsa. Depois vocês acessem o link para vocês verem a expressividade na leitura do poema, tá bom? O vocabulário em relação ao poema. Tem algumas palavras com certeza que a gente não lembra, que são palavras assim arcaicas, muitas vezes, ou palavras assim que não faz parte do nosso dia a dia, Por exemplo, lascivo, que significa sensual, carmim, vermelho, perjuro, é um juramento falso. Volvias, do verbo volver, que significa dirigir-se para outra direção, virar-se, voltar-se, Silfo é um espírito elementar do ar, segundo os cabalistas. Não entendo muito disso, mas é um espírito do ar. Gala, grande fartura, riqueza, abundância. Fausto, conjunto de ornamentos ricos, preciosos. Prostrada, abatida, física ou psicologicamente. Alquebrada, delibitada, sem ânimo, sem forças, derrubada, desanimada. Turbada, preocupada, aflita, agoniada, transtornada. Cismava, do verbo cismar, fica absorto em pensamentos, anda preocupado. E cruento, que é cruel, ferino ou pungente, tá bom? Próximo aqui, noções de versificação, como eu mandei para vocês um documento na aula anterior, só para vocês lerem, agora eu vou explicar, E vou reforçar. Por exemplo, estrofe, nós já sabemos, conjunto de verso, Estribilho, nós chamamos, ou refrão, é o conjunto de verso que é repetido. Geralmente nós vemos em letras de músicas, Poema geralmente é meio complicado, é difícil você achar um poema que fica repetindo, o refrão. Bom, a rima, coincidências de sons. As rimas perfeitas, em que total coincidência de sons. Por exemplo, dança e cansa, tá vendo? O som é igual, é igualzinho. Já as rimas imperfeitas, há uma coincidência parcial dos fonemas. Então, por exemplo, olha esse que complicadas, a gente tem que analisar bem. No caso aqui, nesse caso, apenas a vogal tônica, voar, vas e fá, se. Somente essas duas vogais que indicam que há uma rima imperfeita, Verso, cada linha do poema. Por exemplo, verso livre, é que o poeta não determina o número de sílabas poéticas, Já nós vamos ver sílabas poéticas. Verso metrificado, o poeta determina o número de sílabas, Então, todos os versos têm um número contadinho de sílabas. Verso branco, que não tem rima. Verso rimado, aquele cuja última palavra rima com as palavras finais de outros versos, tá bom? Sílabas poéticas, como eu mandei para vocês no documento anterior, uma sílaba, quando tem uma sílaba apenas no poema, ele é chamado de monossílaba. Duas sílabas de sílabo,
3 trissílabo, 4 tetrassílabo, 5 nós podemos chamar ou pentassílabo ou redondilha menor. 6 sílabas, hexassílabo, 7 heptassílabo ou redondilha maior. Nós costumamos dizer mais redondilha maior, tá? 8 sílabas poéticas, octossílabo, 9 eneassílabo, 10 decassílabo, 11 sílabas endecassílabo. E por último, o dodecassílabo, ou alexandrino. Não tem outra quantidade de sílabas poéticas em um poema, é de 1 a 12, tá, gente? Métrica, né? Para verificar a métrica de um verso, é necessário conhecer a diferença entre sílabas gramaticais e sílabas métricas. Sílabas gramaticais é quando nós pegamos uma frase, por exemplo, ou uma palavra, e a gente divide as sílabas dela, né? E aí a gente tem lá a classificação de sílaba, trissílaba, polissílaba. Já a poema é outra situação. Por exemplo, as sílabas gramaticais, senhora, partem tão tristes. No caso aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas gramaticais, tá? Consideramos cada palavra separadamente as sílabas que as constituem. Nesse caso, nós temos 8 sílabas gramaticais, tá? E não sílabas poéticas, tá bom? Sílabas métricas são as consideradas que a gente considera para fazer a contagem das sílabas de um poema, tá? Quando elas não coincidem com as sílabas gramaticais, são diferentes, a gente faz a contagem de forma diferente, tá? Tem algumas regrinhas que eu vou passar para vocês. Nesse caso, separar os versos em sílabas métricas, dizemos que vamos fazer a escansão do verso, tá? Ou seja, a divisão dos versos silabicamente, tá bom? Para escandir um verso, devemos levar em consideração a pronúncia das palavras. Aí nós vamos ver como é que nós fazemos a leitura desse poema, desse verso, para poder dividir as sílabas, tá? É um pouquinho complicado. Bom, escansão silábica. Nós temos aqui um poema de Gonçalves Dias, um trechinho, né? Uma estrofe apenas. É minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, de Gonçalves Dias. Olha só. Nós vamos fazer a divisão gramatical normalmente, tá vendo? Minha terra tem palmeiras. Então, nós vamos contar gramaticalmente, nós temos 8 sílabas gramaticais, tá? Quando nós vamos escandir, a regra é a seguinte, a contagem termina na sílaba mais forte da última palavra. Então, aqui nós vamos contar, ó. A última palavra, palmeiras. Qual é a sílaba mais forte da palavra palmeiras? Ó, palmeiras. Então, nós vamos contar até aqui. No caso de escansão, nós não vamos contar a última sílaba se ela não for uma sílaba tônica, tá? Então, nesse caso, a sílaba mais forte da palavra palmeiras é o MEI. Então, nós vamos contar do início até aqui, para ver quantas sílabas poéticas esse verso tem. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Essa sílaba aqui, ó, a gente não conta porque ela é átona, ela é fraca, tá? Então, nós estamos falando agora de contagem de escansão silábica e não de divisão gramatical, tá? Então, nesse caso, esse verso aqui, ele tem 7 sílabas poéticas, né? Ele não tem 8, como se fosse para fazer uma divisão gramatical. Então, nesse caso, nós temos uma redondilha maior ou heptassílaba. A gente costuma falar redondilha maior. Então, nesse caso, esse poema aqui, esse verso tem 7 sílabas poéticas, tá? Então, essa é a primeira regra. Segunda regra, olha só o segundo verso. Onde canta o sabiá. Vocês estão vendo aqui que nós temos uma palavra que termina com a vogal e a outra inicia com vogal? Quando nós vamos fazer a expansão silábica dos versos, né? Quando uma palavra terminar em vogal e a outra iniciar em vogal, nós vamos juntar essa sílaba poética, tá? Nesse caso aqui, ó, vocês podem ver, nós vamos contar a última sílaba da última palavra porque ela é uma sílaba tônica, tá? Então, ó, ainda, inclusive leva acento, a palavra sabiá, ó. Sabiá, a sílaba mais forte é o A. Então, nós vamos contar. Vamos ver quantas sílabas deu também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse caso aqui, vocês podem ver, então, nós vamos contar a última letra. Por quê? Última sílaba, por quê? Porque ela é uma sílaba tônica, tá? Nós vamos sempre contar a última sílaba tônica
da última palavra, para poder fazer a expansão silábica dos versos, tá bom? Bom, temos aqui também o outro exemplo, ó, as aves que gorjeiam. Tá vendo que aqui nesse caso, ó, como eu disse, a última palavra, a última sílaba forte dela é o G, então nós não vamos contar o ão. Então, nesse caso aqui, nós também temos uma redondilha maior. Gente, o que é curioso que é difícil um poeta fazer, por exemplo, um poema em que cada verso possui um número diferente de sílabas, tá? Vocês podem ver que desde o início que nós estamos contando, todas elas têm 7 sílabas poéticas, né? Então, fica mais fácil a gente fazer a escansão. Achou a escansão do primeiro verso, fica mais fácil contar os demais, tá? Depois, bom, aqui vocês entenderam, né? Então, no último, não gorjeiam como lá. No caso, nós vamos contar a última sílaba aqui, vai dar 7 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? Porque o lá é uma sílaba forte. Então, nesse caso, nós vamos contar. Vocês podem ver que também dá 7 sílabas poéticas. Então, os versos desse poema de Camões, né? Camões? Não, Gonçalves Dias. Todos eles são formados por redondilhas maiores, tá? Bom, o poema precisa ter musicalidade, né? E como que a gente vai conseguir musicalidade? Através das sílabas poéticas, através da rima e do ritmo. Então, eu estou passando para vocês não confundirem rima com ritmo. Rima é nesse caso aqui, tá vendo? O que nós fizemos, nós aprendemos a contar as escalas de rima, né? Como que a gente faz como que a gente conta as rimas, como que essas rimas procedem, se são interpoladas, emparelhadas, né? Enfim, nesse caso aqui, para vocês verem, ó, vida com reída. Então, eu vou começar com a letra A. Lembra que eu disse que começa sempre com a letra A? Letra A. Tô gravando áudio. Letra A, filho. Desculpa aí, gente. Letra B, vida com reída, tá? Então, segundo esquema de rima. Então, A, B, nós vamos partir para o C. Pode ver que lutar vai rimar com exaltar lá embaixo. Do C, vamos partir para o B. Abate, combate com abate. D, D. Então, fica A, B, B, C, D, D. O E e o A não rima com nada, tá vendo? Filho não rima com bravo, não rima com nada, tá? Então, o esquema de rimas aqui é interpolado. Então, essas semelhanças sonoras também ajudam na musicalidade do poema. Agora, ritmo é o seguinte, gente. Vocês podem ver aqui, ó. Não chores, meu filho, não chores que a vida é luta renhida. Viver é lutar, a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos só pode exaltar. Com essas sílabas aqui, ó, vocês podem ver que as sílabas tônicas recaem na segunda e na quinta sílaba poética, tá? Então, todos eles, ó, segunda e quinta, segunda e quinta. Então, isso daqui garante o ritmo do texto. Então, como vocês podem ver na apostila, são mencionados esquemas ocorridos, são vários esquemas rítmicos, tá? Para poder dar musicalidade ao poema. Ou uma música, tá? Uma letra de música. Então, na apostila são mencionados esquemas ocorridos com versos de 10 sílabas poéticas, só com os versos, os poemas que têm decassílabos, 10 sílabas poéticas em cada verso. Então, quando a sílaba forte recai na sexta e na 10ª sílaba de um verso, nós dizemos que temos decassílabo heróico. Quando a sílaba tônica, né, a sílaba forte, recai na sílaba quarta, oitava e 10ª sílaba, nós dizemos que temos decassílabos sáficos. Então, aqui são só 2 exemplos para vocês saberem que existem vários esquemas rítmicos, tá? Para quê? Para dar musicalidade ao poema, tá bom, gente? Bom, é isso, gente. Depois, agora, vocês têm respaldo para poder desenvolver as atividades da apostila. Vocês podem desenvolver tudo, é uma lição pequena, tá? E vocês vão aprender a expandir. Qualquer coisa vocês me procurem, tá, gente? Manda mensagem no WhatsApp, tá? Vocês têm meu número. Bons estudos, tá, gente? Boa sorte. Espero que vocês estejam todos bem. Fiquem com Deus, tá?